Oi, galera, tudo bom com vocês? Bom, esse vídeo vai ser na segunda. E vai ser como eu tô me preparando pro Enem, né? Claro, não tudo, né, gente? Porque quem acompanha aqui meus vídeos desde o início do ano sabe muito bem como que eu tô me preparando para o Enem. Mas vai ser últimas preparações para o Enem, que no meu caso eu faço amanhã. No domingo, lembrando que esse vídeo está sendo gravado no sábado. E então é isso, gente. A gente vai ver como tá sendo a minha última preparação pro Enem. Eu tô aqui com o meu café. O meu café da manhã vai ser salgadinho, pão com queijo. Porque eu tenho tendência de comer mais quando eu tô ansiosa, né? E você sabe que o Enem, infelizmente, não tem como uma pessoa não ficar ansiosa. E eu ainda perdi o meu local de prova que eu tinha impresso. Eu não sei onde eu botei, então eu necessito achar ele. Mas... gente, eu não vou poder utilizar o meu queridíssimo PC, porque deu uma chuvarada aqui no Rio Grande do Sul, no Guaíba, pelo menos na cidade que eu moro. E basicamente, acho que a gente tá em minha fase aqui, porque a minha luz, as luzes do meu quarto, nenhuma está acesa, porque elas não ficam. Então, a gente tá falando baixo porque é 9h pouco da manhã, minha mãe tá dormindo, meu pai tá dormindo, né, enfim. Peço perdão que eu ia gravar vídeo do aniversário do meu pai, só que no final a gente ficou tipo o dia inteiro sem fazer nada, literalmente. Sem fazer nada, então eu não gravei. Mas é isso, né, gente? Agora a gente vai anotar os repertórios pra mim usar na minha queridíssima redação. Deixa eu ver. Vamos anotar os repertórios, gente. Então, aí, gente, eu vou comer. E aí eu vou, tipo, eu não vou gravar tudo, porque eu acho que vai ficar um vídeo muito longo daí, né, gente? Mas eu gravo depois e mostro com que roupa eu vou, o que eu vou levar. E isso, gente. Oi, gente, então, hoje é oficialmente o dia do Enem. São 8h pouco da manhã. Eu tô preparando café porque aqui em casa a gente ainda tá sem energia. E esquentando água para mim tomar meu banho. Ah, tu vai tomar banho com a água da panela? Vou. Levanta a mão quem nunca fez isso. Mas enfim, gente. Eu tô ansiosíssima pro Enem. Tipo, eu tô tremendo, gente. Vocês não conseguem ver, mas eu tô tremendo. Depois eu vou, obviamente, tomar meu banho, me arrumar. E acho que vou ficar, tipo, no Instagram dessas coisas. Não vou... Bom dia! Tipo, eu não pretendo estudar hoje, né? Porque eu acho que de cabeça muito cheia também, então não vai lembrar de nada. Só vou revisar os repertórios. Porque eu quero muito que quero me ver, tipo, me poder usar Lodex. Aí, o que é Lodex? É um filme onde a cidade dele é inteiramente... Calma aí que eu vou botar comida para meus gatos. Mas ela é inteiramente destruída nessa floresta, principalmente pela ganância, gente. Então, eu acho muito bom que eu quero fazer exatamente. Enfim, gente, eu falei muito que caia Lodex. Lodex não, cara. Nada, educação, eu acho que vai cair. Tudo já vou falar aqui, ó, mas aposto. Pra mim ver no futuro se eu tô certa. Eu vou postar em educação e tecnologia. Alguma coisa dos dois, porque é uma coisa que tá em alta há bastante tempo já, né? E aí, desde o ano passado, com esse novo ensino médio, eu acho que vai cair alguma coisa de educação. Pode ser educação misturada com tecnologia. Né? Eu aposto nesse tema. Até poderia ter alguma coisa de ambiental por causa da COP30, mas eu acho que não. Acho que é educação e tecnologia. Ui. Mas é isso, gente.
Agora eu vou pegar e fazer meu café. E é basicamente isso, gente. Agora eu vou ficar no TikTok terminando de esquentar. Oi, gente. Eu sei que pra vocês parece, tipo, né? Parece muito pouco tempo, mas hoje é segunda-feira, 6 horas da tarde. E por que eu demorei pra fazer? Demorei, no caso, tipo assim, eu saí do Enem ontem e não gravei ontem. Porque ontem eu saí muito ansiosa do Enem. Vamos falar como é que foi agora a minha experiência, né? Foi a primeira vez que eu fiz Enem na minha vida, tá, gente? Não tem roteiro nem nada. Se vocês me verem olhando, eu tô olhando o Pinterest no meu computador. Vocês viram que o tema da redação foi perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Foi um tema que eu achei difícil de falar, mas é um tema amplo, então eu tinha o que falar, mas foi difícil de argumentar. Gente, eu olho pra cima, mas é porque eu tô tentando achar melhor as palavras. Então, como eu falei, eu não gravei ontem, gente, porque eu saí extremamente ansiosa de lá. Eu saí tremendo, e aí foi uma coisa assim, eu já saí com muita dor de cabeça, porque eu precisei ler muito. Então eu cheguei em casa, troquei de roupa, eu tô de TPM ainda, tava com cólica, deitei e fiquei na minha caminha. Não, minto, desci pra comer também. Mas foi algo assim, rápido, prático, até porque ontem de noite a gente estava sem luz aqui em casa devido à ventania que deu, né? Claro que não foi que nem, infelizmente, a situação do Paraná, né? Que eu até não ia comentar nada, não estava na minha cabeça no roteiro mental, assim. Mas por eu ser paranaense, por eu ter nascido no Paraná, eu sinto que eu devo falar, né? Sinto muito por tudo isso, né? Por vocês terem uma cidade totalmente destruída por um tornado, né? Não é alguma coisa que acho que nem vocês, nem de fora estávamos esperando, até porque aqui a gente sabe que no Brasil não tem muitas ocorrências de tornado, né? Embora eles outros pra cá tem. Então, meus sentimentos a todas as 6 famílias que perderam seus familiares e as outras 700 que estão feridos e as 300 que estão seriamente feridos. Meus sentimentos, meu não desejo isso pra ninguém. Espero que vocês se reconstruam e que vocês façam uma boa prova, né? Porque a gente sabe que foi adiado o Enem lá nessa cidade. Eu sou não lembro da cidade, gente. Foi adiado o Enem. Que vocês façam uma boa prova, que vocês passem na faculdade dos sonhos de vocês. Ou se vocês forem só pra fazer, que façam uma boa prova. E isso, agora vamos voltar pro meu Enem aqui, gente. Mas a gente precisava falar isso, tá? Eu precisava prestar esse depoimento como pessoa pública. Tá, então, gente, eu saí tremendo de lá. E foi uma sensação mista, né? Eu gravei, acho que o último take que eu gravei, eu não tinha... Acho que eu tava só pronta, não sei se eu tava pronta já, não sei, eu não lembro muito. Mas acredito que eu já estava pronta, né? Eu só passei uma maquiagem, gente, porque eu me sinto bem quando eu tô maquiada. Então, eu passei uma maquiagem pra mim ficar sentindo bem comigo mesma, gente. Não é com os outros, é comigo mesma que eu só me senti bem. E faltando, tipo, 10, 15 minutos pra mim ir, eu estava tremendo, me tremendo inteira. Porque, pra quem não acompanha aqui desde o início do ano, né, eu tenho me focado bastante nos estudos pro Enem. Porque é meu futuro que tá em jogo, né, galera? É meu futuro, é meu diploma, né, que tá em jogo pra mim fazer essa prova. Né? E aí eu não sei se vocês já se perguntaram ou não, mas é uma coisa minha. Pra representar minha família, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo, né? Claro, falaram boas coisas, mas a minha mãe sempre tocou no assunto de que se não der esse ano, ano que vem vai. Entendeu? Minha mãe nunca me botou pressão pra mim passar esse ano, só que eu tenho essa pressão. Então eu fiquei muito nervosa, fiquei muito ansiosa. E aí minha mãe não tava em casa, minha mãe tava trabalhando. E aí eu falei pra ela que eu tava nervosa, ansiosa. Ela me mandou um áudio falando que acreditava em mim. Eu me desabei chorando aqui no quarto, nessa exatamente cadeira que eu estava sentada olhando pra minha irmã. E eu desabei chorando. Aí tá, fui. Chegando lá no nervosismo da gente tá levando alguma coisa que não pode. Né? Eu levei maçã em pote transparente e... tudo fechado, né? Inclusive, gente, uma recomendação minha pra quem for fazer o Enem. De repente você tá vendo esse meu vídeo ano que vem, 2026, tá indo fazer o Enem, não leve chocolate. Ou se leve pequeno. Por quê? Pra quem tem ansiedade, né? Eu não sei se eu tenho ansiedade, no caso, acredito que eu tenho, mas pra quem é ansioso, tu comer chocolate, pra mim, pelo menos, me acalma. Só que o chocolate dá um pico de energia e essa energia cai. Então, eu recomendo se levar a comer no final, porque ele vai te dar o pico de energia e quando cair, tu já vai estar em casa.
Eu comi no início da prova, foi horrível, porque chegou assim, meu olho já tava assim, ó, pra dormir, né? Ainda bem que eu tinha levado um salgadinho, levei água, enfim. Eu fui comendo mais pro final. Recomendação: se for fazer o Enem, leve chocolate. Se for levar chocolate, leve e coma somente no final. Tá. E o medo de não poder estar levando. Eu não levei celular, meu celular ficou completamente fraco, porque como foi na escola que eu estudo e perto, eu já sabia me localizar mais ou menos. Sentei, graças a Deus, eu consegui sentar no mesmo lugar que eu sento nas aulas, então pra mim foi muito reconfortante, porque é um lugar que eu estou acostumada a sentar. Aí, abri, meu caso, esperei. Abri a prova e foi um desespero. Eu achei assim, porque eu escutei muitas recomendações e eu segui as recomendações de fazer primeiro a redação. Então, por exemplo, né, eu peguei, eu tinha tipo repertórios na cabeça que no final eu não consegui encaixar, porque depois que eu me lembrei de Up, né, de aventuras, porque eu acho que se encaixa mais ou menos ali no tema. Mas eu desesperei. Porque quando eu vi, eu fui anotar os repertórios, aí eu não tinha lugar pra anotar, desistindo. Tá? Quando eu li o tema, eu fiquei assim, tipo... Deve ter ficado 1 minuto, 2 minutos olhando pro tema. E, tipo, xingando todo mundo na minha cabeça, porque eu não fiz redação treino pra esse tema, né? Fiz pra todos os outros temas. Fiz pra educação, fiz pra saúde, pro meio ambiente, tecnologia, tecnologia infantil, no caso da exposição. Fiz pro ambiental também. Fiz para a questão de neurodivergentes, das deficiências, mas eu não fiz pro idoso. E foi que caiu. Mas eu acho que é um tema amplo. Então eu consegui meio que argumentar, de certa forma. Não foi da forma que eu gostaria, acho que foi uma das piores redações que eu fiz da minha vida. Inclusive amanhã eu vou levar meu rascunho pra minha professora de português ver. Eu quero ver o que ela vai falar. Mas não foi muito fácil, mas não foi muito difícil o tema. Eu fui pro lado, pra perspectiva da desigualdade social e de como o governo falha em garantir direitos básicos aos idosos. Eu fui nessas duas linhas de raciocínio, além do preconceito sofrido por eles. Eu argumentei esses dois tópicos, porque a desigualdade e a falha do governo eu botei num argumento. Meu argumento 2 foi o etarismo, o preconceito sofrido. Então, foi esses dois argumentos que eu usei. Né? E aí tá, fiz meu rascunho. Porque foi quando eu tava estudando pro Enem, no caso sábado, vendo vídeo, assim, distraindo, eu vi várias pessoas comentando de fazer a redação antes, porque tu chega descansada na prova. Então eu fiz o rascunho da redação e fui para as questões de linguagem. Gente, eu fiquei, acho que 1 hora fazendo, eu fiquei 4 horas fazendo questão de linguagem. Eu tive 30 minutos pra fazer todas as questões de humanas. 30, 40 minutos. Pra fazer e pra passar limpo. Pra passar no gabarito. Né? Então foi assim, não fui muito bem em linguagem, acredito. E também, gente, uma coisa que eu quero falar, eu não corrigi minha prova. E nem vou corrigir minha prova. Eu vi só 5 primeiras, eu também não lembro, porque eu lembro que no caderno eu botei uma coisa e no gabarito eu botei outra em algumas questões. Porque eu reli, eu tava relendo, vendo se estava certo, de acordo sim, antes de marcar. E no que eu reli, eu vi que era outra coisa. Então tem algumas que estão bem erradas ali no gabarito da caderno. Eu peguei meu caderno, porque eu fui uma das 3 últimas redações, inclusive. Eu assinei a ata da honra, pra quem não sabe, a ata da honra é de uma influenciadora que acho que é medicina, metamedicina, alguma coisa assim, do Enem, que ela faz conteúdo assim do Enem. E ela chama de ata da honra as 3 pessoas e eu assinei a ata da honra nos últimos. Gente, foi muito. Mas eu queria sair com cartão de questões, né? Então eu botei na minha cabeça que eu ia ficar enrolando até 6h30. Só que chegou 6h30, gente, eu não tinha nem. Tipo, eu tava começando ainda a parte de humanas. Eu fiquei tipo, que legal, vamos ter que ficar até 7 de qualquer jeito, né? Vamos ser a última sentença lá também. Mas eu achei as questões de humanas bem fáceis. Quer dizer, bem fáceis não, mas mais ou menos com bastante filosofia, né? Eu senti que geografia e história eu não senti tanto. Eu senti muita filosofia. Muitos filósofos caíram. E linguagens que é muita tecnologia. Eu tava falando com meus colegas hoje também, que é muita tecnologia em linguagens. Do Fernando Pessoa. Eu fiquei, gente, olha... Mas enfim. Aí tá.
Gente, só que na hora da prova que tu tá fazendo, tu não tá pensando muito bem, né? E aí eu fiquei, tipo, ficava nervosa e eu começava a reler o texto, né? De humanas, as últimas, eu nem consegui ler duas vezes, eu lia primeiro e já ia marcando, porque eu não tinha tempo mais. E aí, tá. Aí, tipo, eu fiz as questões de linguagens e fui passar minha redação limpa. Aí, tipo, fiquei mais uns 30 minutos passando minha redação limpa. Acho que nem isso, na verdade, a gente foi passar a redação limpa, foi uma parte mais fácil pra mim. Mas eu mudei quase toda a minha redação. Mudei, literalmente, quase toda a minha redação. Eu mudei, sim. Mas eu realmente fiquei muito nervosa, né? E aí, pra passar a redação, tu passar uma redação nervoso é complicado, porque tu tem que ter a letra bem bonitinha, tu não pode errar e tal. Eu sei que a gente foi muito, né? Não sei quanto é que eu tirei, gente. Eu vou chutar uns 700 na redação, que eu acertei 20 de linguagens e 20 de humanas. Assim, você vai chutar bem baixo, gente, porque realmente foi, né? Bem complicado. Mas pelo nervosismo não foi tanto. Eu achei que eu ia errar muito por nervoso. Mas eu consegui administrar ali minha ansiedade, meu nervosismo. Mas eu lembro que eu fiquei baixinha. Foi muito, gente. Eu tô tipo. E esse foi o primeiro dia, né? Porque o primeiro dia pra mim era mais fácil. O primeiro era a redação. E agora, gente, o segundo dia. Tipo, aí uma das coisas que meus colegas falaram, né? Que, por exemplo, que é muita questão de filosofia, gente. Terceiro ano da minha escola não tem filosofia, gente. A gente não tem filosofia, a gente não tem sociologia, a gente não tem literatura. Né? Embora a literatura eu também senti que não caiu muito, o que caiu muito foi a questão tecnológica, gente. Quem fez o Enem, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do tanto que questões tecnológicas caíram nessa prova. Foi muito. Eu fazendo esse vídeo, gente, tipo, quase chorando, né? Porque a gente só uma nota muito ruim, eu vou chorar muito. Tipo, acho que na média geral, assim, acho que eu tinha uns 500, 600. Tipo, chutando assim, alto, entendeu? E esse é o problema, que eu preciso tirar 700. Não, mas, tipo, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Eu acredito que uns 500, 600 eu tire. Tipo, no... Geral, assim mesmo. Né? E aí agora, eu vou estudar matemática, física e química, né? Ainda vai ter essa semana ainda. Essa semana, no caso, vai ser postado semana que vem, né, gente? Porque amanhã eu vou realizar um sonho. Que olha, gente, eu tô muito feliz. Eu tô arrumando meu calendário de vídeos, tá, gente? Mas, gente, amanhã, terça-feira, eu vou realizar um sonho que vocês vão ver quarta. Não sei se eu já falei aqui pra vocês, mas eu não vou falar, vou ficar quieta. Mas, gente, eu tô, assim, muito. Ah, sexta-feira vai ser o meu pré-ENEM, né? No caso, tá certo. Mas eu tô muito feliz de realizar esse sonho, gente. Eu vou amanhã de noite. Gente, é um negócio que eu tô há 5 anos querendo. Tipo, não é um negócio de agora, é 5. 5? Não, 6 anos querendo. Muito. E aí amanhã. Ai, gente. Foi carinho, gente. Eu gastei, tipo, eu tirei do meu bolso, tá, gente? Nada foi. Tipo. Eu não. Uma coisa que é paga, né? Eu paguei. Já de pagar, gente, eu já fico, tipo, muito feliz, porque, tipo, uns 2 anos atrás eu não tinha condição de pagar as coisas pra mim. Tipo, pagar meus sonhos e tal. Claro que minha mãe, né, a gente tinha condições, mas, tipo, de pagar meu sonho. E, ai, gente, eu tô muito emocionada, porque, tipo, uma coisa que eu queria muito. São duas coisas, né? Uma é que o meu namorado conheça minha família materna, né? Pelo menos uma parte, meu avô, ele acho que só meu avô, não sei se minha avó vai junto, ele vai conhecer. Porque, pra quem não sabe, eu namoro há 2 anos e 7 meses. E meu namorado só conhece meus avós paternos. Porque toda vez que meus avós maternos vêm aqui, tu tá aparecendo, Lu. Toda vez que meus... Tu continua aparecendo. Toda vez que meus avós maternos vêm aqui, eles sempre dão alguma coisa errada. Ou a mãe dele chama, ele tem que ir pra casa, enfim. E aí... Ai, eu tô muito feliz. Não voltando nisso. Bom, claro. Gente, na prova ali,
eu não fui com esse escapulário, eu fui com outro, porque esse aqui, ele é aberto, gente. Ele, não sei se você não conseguir ver, mas eu consigo abrir ele, né? Então, eu não quis levar ele pra, né, correr risco. Mas eu fui com o meu outro escapulário. Gente, na prova, eu sou uma pessoa, assim, que eu acredito muito em Deus, né? Acredito. E na prova, eu lembro de eu estar sentada na cadeira, eu peguei meu escapulário, porque eu tenho mania de ficar assim, vocês já perceberam? Né? Essa mania, gente, eu vou falar aqui pra vocês, mas eu não vou me aprofundar muito, porque é um assunto que eu ainda fico mal. Não sei se vocês notaram, né? Esse vídeo vai ser tipo um complô. Vai ser uma conversa com todo mundo falando de Enem e outras coisas. Mas só pra contar como é que eu peguei esse hábito, gente. Porque semana passada, né, de sábado pra domingo, uma das gatinhas aqui de casa, a gente tem 4, ela foi atropelada e morreu. E eu lembro que no dia eu fiquei extremamente mal. Esse assunto, na verdade, não iria vir para o ar. Eu não iria contar ele aqui, porque eu acredito que não seja o intuito do meu canal. Embora ele seja vlog, essas coisas, não faz muita questão, né, gente? Deu, né, falar essas coisas. E eu lembro que no dia que ela faleceu, eu dormi agarrada com esse meu escapulário. E aí todos os outros dias a seguir, né, gente? Eu fiquei muito mal, eu não comia nada. E aí eu me peguei muito o escapulário. Então eu tô toda hora assim, com a mão mexendo, eu durmo agarrada no escapulário. Porque eu peguei essa mania, né, infelizmente, no acidente que teve. E aí na prova, eu lembro que eu tava com o meu outro escapulário e eu pegava o escapulário e começava a rezar no meio da prova. Eu não tinha tempo, eu não tinha tempo. Mas eu rezava, eu botava nas mãos de Deus e eu pedia pra Deus, não sei o que. Gente, no meio do Enem, no nervosismo que tava, sim, gente, pegava. E é uma coisa assim que, não é falando isso pra me gabar nunca, jamais, né? Acredite, se você não acredita em nada também. Não tenho nada a ver com isso, é a sua religião ou a sua falta de religião, né? Já falei que inúmeras vezes que pra mim tanto importa se tu é uma pessoa do bem, se tu não faz o mal, se tu é bem, se tu é até gentil com os outros. Tamo de boa, vou conversar super de boa contigo. Se não quiser falar de religião, a gente também não vai falar desse assunto. Cada um com o seu, cada um, né, gente? Mas eu lembro que no meio da prova, eu eu tava sentada na cadeira e eu pegava a escapulária e começava a rezar. Pedir pra Deus, pra ele botar nas mãos deles o resultado daquela prova, né? Abençoar a vida de todo mundo ali, que eu sou uma pessoa assim, quando eu rezo por todo mundo que tá na minha volta. E eu pedia, e aí eu fui dormir também pedindo pra ele que as mãos deles estavam naquela prova. Enfim, gente, é uma coisa muito louca tu fazer o Enem, porque eu sou uma pessoa assim que eu não sou muito de religião, não sou muito apegada a uma religião, né? Eu acredito que todos me protejam, todos, né, cobrem também quando eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Então, mas na hora ali do desespero, gente, ai, olha, eu fiz cada coisa. E eu me sentava e olhava pra cima, e eu pensava, o Camille tem tempo, porque, tipo, eu me desassociava essa parte do tempo, sabe? Acho que por eu estar fazendo na minha escola, eu acreditava que eu tinha, tipo, 9 períodos pra fazer, tipo, louca. Aí me perdi nos horários do quadro também, gente. Foi olha, foi louco, gente, mas foi muito bom. Então, eu vou dar dicas agora pra quem vai fazer, gente. Eu vou ficar tudo muito só, gente, pra evitar, né, muito vídeo longo. Se for levar comida, leve comidas que saciem e que, se tiver ansiedade, se tu precisar comer pra passar ansiedade, não te deixe muito cansado. Nem o caso do chocolate. Eu levei chocolate 40%. De repente um amargo, talvez ali não dê tanto. Comendo. Eu levei salgadinho fechado, industrializado. Levei o Ruffles. Recomendo também tu levar algum salgadinho, uma coisa industrializada. Claro, se você não come, né? Eu já vi também se recomendando levar sanduíche. Eu não sei se é bom, gente, porque no meu caso não seria porque eu não como coisa gelada. Mas se você não tem problema, leve sanduíche. Leve coisa que sacia, gente. Água. Eu dei sorte de, na minha escola, ter coisa pra encher a água, tá? Eu levei 2 garrafinhas de água, no fim só utilizei uma no final, porque eu descobri que podia encher. Levem água. Ai, mas eu vou levar refrigerante. Leva refrigerante e leva água. Porque uma hora ou outra, principalmente se tu for levar alguma coisa industrializada, tu vai sentir sede de água. Levem água pra fazer o Enem. E calmem, né, gente? Mais do que eu falando, eu tô nervosa ainda, porque ainda tem o segundo dia. Mas é calma, é confiar na mão de Deus, confiar nos teus estudos. Também, gente, não adianta sair estudando no domingo, né, gente? Uma das coisas que eu me obriguei a fazer, né, foi
domingo de manhã ali, aquele horário ali pré-prova. Primeiro, gente, uma coisa que eu recomendo fazer e eu fiz e eu fiquei muito mais ansiosa foi mexer no Instagram. Mexer no TikTok. Não recomendo, gente. Tipo, no dia do Enem, nem entra. Você vai jogar teu joguinho, acorda mais tarde, faz um spa day, faz um, sei lá, vai no manicure, faz qualquer coisa, gente. Mas não entra só porque eu entrei, porque isso me deixou muito mais ansiosa. O que eu ia falar? Também recomendo, tá? Não estuda. Recomendação, gente, não estuda. Se tu não estudou o ano inteiro, não é em 2, 3 horas que tu vai decorar o conteúdo de 3 matérias diferentes. Tá bom? Sinto muito de informar isso, mas não estuda no domingo e de preferência ali no sábado, né? No sábado eu ia terminar uma redação que eu comecei, não teve luz, redação até agora não tá terminada. Mas não estudem. Não estudem no domingo, de preferência não estudem no sábado também. Tire esses 2 dias pra fazer um spa day, se você for mulher. Homem, vai jogar com os seus amigos, vai na sala, andar de bicicleta, andar de moto, né? Mas não estudem, gente. Porque isso vai deixar a cabeça de vocês sobrecarregada, né? Outra coisa, gente, que me ajudou e me ajudou muito, né? Vai com uma roupa confortável. Não é o momento de você se aparecer para Deus e mundo. Eu falo, gente, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de manter uma aparência para os outros muito boa. Só que, gente, eu fui de moletom azul neon, esta blusa e um casaco, que acho que tá aqui, esse aqui, gente, da Adidas. Foi essa roupa. Hã? É da Puma, eu sempre confundo isso. Gente, não é o momento de... Claro, se tu se sente confortável numa calça jeans, pode com essa calça jeans. Agora, gente, eu não me sinto confortável com uma calça jeans. Tá? Eu não me sinto. Pra mim, conforto é calça de moletom e uma blusona larga. Só não fica blusona larga porque eu também nem parecendo mendigo, né? Tá querendo? Né? Outra coisa, questão da maquiagem. Eu me maquiei porque eu me sinto bem maquiada. Se você não se sente bem maquiada, não se maquie, gente. Não é o momento. Tu precisa se concentrar. Tu não vai se concentrar pensando na roupa que tá desconfortável, na maquiagem que deve estar borrando, não sei o que, não sei o que. Gente, vai com a roupa mais confortável que tu se sentir confortável. Se é uma calça jeans, um cropped, beleza. Se é uma calça de moletom dos anos 50, uma blusona larga, beleza também, gente. É o teu conforto que tá em jogo. Outra coisa que eu recomendo, que inclusive vou até precisar previsão no tempo pra ver se eu vou ter que fazer de novo, eu fui de calça. Ah, vai chover domingo! Tempestade! Que sacanagem. Foi mais, gente. Postando pro vídeo. Uma coisa que eu recomendo, né? Vai de bermudinha, leva um casaquinho. Porque se tu não sentir frio nos braços, na perna talvez tu sinta. Então tu bota o casaquinho nas pernas, tudo certo, né? Se for de calça, também releva um casaquinho, gente. Por exemplo, eu achei que eu ia passar calor com a minha calça, porque eu não tô com ela aqui, gente, mas é uma calça de moletom bem grossinha. Passei frio e eu fui com um casaquinho, né? Então eu recomendo, principalmente se tu já conhece o ambiente da tua escola, né? Porque não era meu caso. Eu iria de bermuda porque na rua estava calor, mas eu conheço uma escola, sei que a minha escola não é quente suficientemente para eu ficar 5 horas de bermuda. Ela é gelada. Então, conheça o ambiente também, né? Deve ter alguém que tu conhece que estude na escola para saber mais ou menos como é que é o ambiente dentro dessa escola, né, gente? Outra coisa que eu recomendo pro primeiro dia, tá? Porque, gente, tudo isso que eu tô falando é pro primeiro dia, porque eu não fiz o segundo dia ainda. Repertório, gente. Eu tenho, que vocês estão me vendo olhar aqui, é porque eu tô vendo e tô quase chorando aqui, gente, por tudo que eu passei, mas enfim. Ó, gente, eu anotei todos os repertórios por eixo temático. Cada bloquinho desse é um eixo temático, ó. Vocês estão vendo? Bota no lugar... Já eu fiz isso, gente. Na verdade, eu tenho feito isso antes. De preferência desde o início do ano, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo, vai começar a estudar para o Enem de 2026 ou para alguma prova, recomendo que faça desde o início do ano. Porém, eu fiz sexta e sábado, gente. Eu só fui dando uma olhada, vendo o que eu lembrava. Por exemplo, eu queria muito Case Ambiente, porque eu queria muito botar Lodex. Ou aquele filme Vai Way. Alguma coisa assim, um robozinho que fica só ele no mundo. Não, o mundo acabou e fica só ele. Enfim, não caiu, né? Mas anotem, tipo, eu botei o eixo ambiental, a educação, tecnologia, saúde, deficiência, desigualdade, reciclagem e saúde mental.
Mas aí botem, tipo, que nem deles tem 12, os idosos. Então, Lu, coloquem o eixo que vocês acreditem. Como é, gente? Acho que agora ligou. Tá. Acho que quebrou só. Bota no... Cadê o carregador? Tá no... enfim, gente. Então, anotem os eixos, os repertórios de vocês, filme, livro. E, tipo, vamos lendo, assim, que nem, por exemplo, às vezes eu tava vendo no Instagram, aí parava no Instagram, ia ler, lembrar o que eu lembrava. O que eu lembrava, e, tipo, só vai olhando, gente, sem muita pressão, sem escrever nada. Olha, lembra e deu, volta pro teu, né, recomendo também bastante. Gestão de tempo, gente, eu recomendo, essa é uma recomendação minha que funcionou pra mim, graças a Deus, porque teve gente na minha sala, foi a última pessoa que eu saí de sala que ela quase não consegue terminar a redação dela. Faça o rascunho da redação primeiro. Primeiro tu pega, lê o tema, lê o seu de apoio e faz o rascunho. Aí tu vai para as questões de linguagens. Por que de linguagem? Porque elas são mais cansativas. Elas são maiores. Por exemplo, esse ano teve uma questão que foi uma folha inteira de um texto. Era um texto que ocupava 45 linhas. Então, faça questões de linguagens primeiro. Terminou de linguagem, passa pro gabarito. Tá? Eu não recomendo passar tudo junto de linguagem humanas, porque eu acredito que não vai dar tempo e você vai passar errado. Terminou de linguagem, passa todas as de linguagem. Correto? Correto. Claro, se tiver tipo uma que tu tá em dúvida, tu deixa lá pra trás. Passa as outras e depois tu volta nessa que tem dúvida. Foi isso que eu fiz e funcionou. Terminou de linguagem, passa a redação a limpo, né, pro negócio oficial e vai pra humanas. Só que eu recomendo você não ficar tanto tempo em linguagem que nem eu fiquei, né, gente? Porque minha hora pra fazer humanas não é muito agradável. Terminou de humanas? Como é que eu tô vendo a previsão do tempo? Que tá prevendo chuva pra domingo. Tá prevendo chuva pra domingo. Ó, beleza. Terminou. Terminou a redação, faz a humanas. Terminou humanas, passa limpo. Ou se você preferir, no caso eu fiz, o que eu fiz, gente? Eu fui passando a limpo enquanto fazia as questões. As que eu tinha alguma dúvida, qualquer mínima dúvida, eu deixava pra trás, gente, porque o gabarito tu não pode mudar. O caderno de questões, por exemplo, que eu tá falando, teve questões que eu botei no caderno e botei ao contrário no gabarito. Só que no gabarito, a gente botou ali ela vai ficar. Tá? Não tem como mudar ela. Então, recomendo, né? Só se você tu tiver certeza. Acho que é essa a minha dica da gente. Foi mais ou menos assim que eu fiz o Enem, né? O vídeo tá muito longo, então eu me despedir com vocês. Peço que vocês não comentem sobre a minha gata nos comentários. Tá? Porque eu não tô pronta ainda pra ler os comentários. Mas não, como eu disse, não ia ser um negócio que iria ser tratado agora. Né? Saiba que eu estou bem, tô me curando, já tô conseguindo, por exemplo, gente, eu já tô conseguindo comer. Que já é um avanço pra quem não tava comendo nada. Mas é isso, gente. Quem fez o Enem, comenta aqui embaixo o que vocês acharam deste tema. Quem vai fazer o Enem somente ano que vem, comenta o que vocês colocariam nessa redação. Quais argumentos vocês usariam para este tema. E lembre-se, gente, confia nos seus estudos, confia em Deus, nos orixás, em quem você acredita. E é isso, gente. Uma boa faculdade para todo mundo. Tchau!